O salão estava radiante, luzes brilhando como estrelas em uma noite sem nuvens. Risadas ecoavam, taças tirintavam e o cheiro de comida sofisticada preenchia o ar. Eu observava Clara, minha filha de 6 anos, deslizando entre os convidados, um balé de risadinhas e brincadeiras. Meu coração se aquecia. Era minha primeira grande comemoração como mãe, e tudo parecia perfeito, até que Dona Elvira, minha sogra, se levantou. O silêncio a engoliu quando ela começou a falar. Sua voz, alta e cortante, interrompeu a música suave. Essas pulseiras de ouro, disse, levantando um brinde, são para a família. Olhei ao meu redor, admirando as expressões ansiosas, mas de repente um golpe visceral. E Clara? Perguntou ela, gesticulando de forma dramática. Clara nem é da família de verdade. O ar parou. O calor da celebração se transformou em um gelo cortante. Meu coração disparou e percebi que o mundo ao meu redor desmoronava. O sorriso de Clara, que biscava meu olhar para encontrar conforto, se desfez. As risadas dos convidados se transformaram em murmúrios nervosos. Senti o nó na garganta, uma raiva quente se formando. Olhei para Dona Elvira, seu rosto exibindo um sorriso cínico, enquanto alguns familiares continuavam aplaudindo, sem entender a profundidade da humilhação. Ela é minha filha, e você sabe disso, respondi, cada palavra pesando como se estivessem inseridas em um cutelo afiado. Os rostos ao meu redor se viraram. Eu podia sentir os olhos fixos em mim, avaliando, julgando. Um murmúrio de reprovação se espalhou entre os convidados, e eu percebi que ali, no meio da festa, havia um julgamento coletivo, uma divisão entre aceitar e desaprovar. O silêncio se estendeu, espinhoso e carregado. A música parou, e só se ouvia o som distante de um garfo caindo ao chão. Dona Elvira cruzou os braços, como se estivesse preparada para um duelo. A indignação crescia dentro de mim, uma tempestade de emoções. E enquanto cada gesto pelo qual Clara era invisibilizada queimava como uma marca, uma ideia nascia. Um segredo se escondia nas entrelinhas daquela noite. O que eu não sabia era o quão profundo e transformador esse segredo poderia ser. Eu a puxei para perto de mim, acariciando seus cabelos. Vamos, meu amor, vamos dançar, disse com tranquilidade, apesar do caos interno. Ela sorriu, alheia à tempestade que se formava ao nosso redor. Vislumbrei uma porta dos fundos, um caminho para fora, uma possibilidade de fuga. Mas enquanto a música retomava e as conversas retornavam, uma voz sussurrou ao meu lado. Você não sabe quem Clara realmente é, não é? Um choque novamente, uma inquietação. Olhei para o rosto que falava, cheio de segredos e promessas de revelações. Aquilo era só o começo, uma linha tênue, um dilema moral se formando. Eu teria que escolher entre o silêncio que acobertava as verdades ou a busca por respostas que poderiam desestabilizar tudo que construí. Ei, antes, muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O salão ainda pulsava com a energia que de repente havia se transformado em um fardo. Era estranho como, em questão de segundos, aquela festa que deveria ter sido o auge da minha felicidade se transfigurou em um campo de batalha. Eu me sentia um misto de dor e indignação. O olhar de Clara, que antes brilhava como as luzes ao nosso redor, agora buscava explicações em mim, e a pressão daquelas palavras cortantes de Dona Elvira me deixava sem fôlego. Larga a noite continuava. Eu tentava manter a cá. Quando finalmente consegui puxar Clara para perto, o mundo exterior tornou-se nebuloso.
A música, que antes era suave, agora parecia um eco distante, quase irreconhecível. Eu a abracei forte e, em silêncio, senti a fragilidade do momento. Clara estava ali, pequena e inocente, e tudo o que eu queria era protegê-la daquele ataque gratuito. Para mim, ela sempre foi perfeita. Os cabelos loiros, a risada contagiante e o jeito dela de encontrar alegria nas pequenas coisas me lembrava de como ser mãe era um aprendizado constante. Com apenas 6 anos, Clara tinha o talento de ver luz onde muitos só viam sombra. Mesmo agora, com o mundo desmoronando ao nosso redor, ela estava mais preocupada em dançar do que entender a gravidade do que acontecia. Ao observar o que era seu baile inocente, percebi que eu não poderia deixar que as sombras cobrissem nosso brilho. O que Dona Elvira disse não definia quem éramos. Era apenas um eco de inseguranças dela que se projetava em nós. Mas logo com a mão na cintura, em uma tentativa inconsciente de manter a calma, flechas de insegurança começaram a atravessar minha mente. Clara não era apenas minha filha. Ela era a maior parte de mim. Todas as noites em claro, cada consulta médica, cada lágrima seca que eu havia enfrentado para tê-la ao meu lado. Abri um sorriso forçado, esperando que assim, como aqueles gestos superficiais, o peso daquelas palavras se dissipasse. Mas uma parte de mim sabia que havia algo mais profundo. Talvez algo que eu não estivesse pronta para enfrentar. Lembrei das minhas rotinas antes de tudo isso. O café da manhã rápido, enquanto Clara coloria as paredes da cozinha com seus desenhos. As conversas sobre seu dia na escola, ainda que os traços de tinta nos dedos fossem um sinal de que a ladainha habitual de crianças era um pequeno caos. A agenda era apertada. Trabalho até tarde, responsabilidades escolares e aqueles pequenos momentos em que eu encontrava tempo para mim mesma, um filme na TV enquanto. Todo aquele cenário que um dia poderia ter sido perfeito agora se sentia como uma armadilha. As luzes brilhantes pareciam zombar do meu sofrimento, e os risos se transformaram em ecos que ressoavam ao longo das paredes. A dança da minha filha, que antes era um prazer, agora se tornava uma lembrança amarga do que poderia ser se eu não tomasse uma atitude. Mas no fundo do meu ser, uma centelha de determinação começou a crescer. Eu não apenas precisava proteger Clara, mas também precisava saber a verdade. A ideia de que havia algo obscuro a respeito dela me deixava inquieta. Mas o que era? O que eu não sabia? Enquanto isso, Clara puxava a mão, ansiosa para voltar à dança. Mamãe, vamos! Ela sorriu, e eu quase me perdi naquele momento simples. A pureza no olhar dela me lembrava de que, independentemente da tempestade ao nosso redor, ela ainda era um ser iluminado. Nos meus momentos de dúvida e medo, havia algo que não poderia mudar. O amor que sentíamos uma pela outra. Não ímpe. Naquela atmosfera carregada, um plano se formou silenciosamente em minha mente. O que eu descobriria sobre Clara poderia ir além da dor. Poderia ser um caminho para entender quem éramos de fato. Nesse momento, enquanto a música ressoava ao fundo e Clara continuava a dançar, eu tomei uma decisão. O segredo que estava escondido entre nós, eu deveria enfrentá-lo de frente. Mas antes de tudo, era preciso investigar. Os olhares de reprovação e as pequenas conversas nas mesas ao redor se tornaram um lembrete da necessidade de agir. No impulso, puxei Clara para mais perto, sussurrando em seu ouvido. Vamos lá, meu amor, dançar é só o começo. Mas no fundo, eu sabia que essa dança poderia se transformar em uma busca por respostas que poderia abalar as estruturas da nossa história. Como eu poderia não saber a verdade? Quem sabe qual era o impacto disso tudo? As manhãs eram uma sinfonia de risadas e café. Eu acordava cedo, antes que Clara se levantasse. O cheiro do café trazendo uma sensação de conforto. O barulho da chaleira apitando se misturava ao cantar dos pássaros que se aninhavam nas árvores do lado de fora. Eu me lembrava de preparar um café forte e quente, somente para mim, e olhar pela janela, sonhando com os dias em que tudo era diferente. Eu tinha grandes aspirações, sonhos que pareciam ao alcance. Havia um tempo em que eu queria ser escritora.
Eu escrevia em diários, enchendo páginas com histórias e poesias, criando mundos que eu ansiava por compartilhar. Mas a vida foi se tornando agitada e as páginas foram sendo empurradas para o fundo da gaveta. Meu marido, Miguel, sempre foi um pai incrivelmente amoroso, e eu lembrava de suas mãos firmes em volta da minha, naquelas manhãs. Ele me olhava nos olhos, e um sorriso leve surgia em seu rosto enquanto Clara entrava na sala, seus cachos dourados brilhando à luz da manhã. Estamos construindo um futuro, amor, ele me dizia, e eu me agarrei a essa ideia, buscando conforto na incerteza. Nossa rotina começou a mudar. As noites eram mais longas e silenciosas. Miguel se isolava em sua oficina e eu, sozinha, me perdia na tarefa de organizar a vida cotidiana. Clara me ajudava, de maneira inocente, arrumando brinquedos e colocando seus desenhos em ordem. Eu achava que era tudo parte do que éramos, uma família unida, cheia de sonhos e promessas. Nos fins de semana, tentávamos ir ao parque. Lembro de uma manhã especial. Clara estava vestida com um vestido rosa, todo florido. Ela girava, rindo enquanto corria atrás das folhas que caíam. O sol brilhava intensamente, e eu pensava que nada poderia arruinar aquele momento. Miguel estava lá também, tirando fotos e sorrindo, mas suas risadas eram mais silenciosas, como se escondesse algo. Eu só não conseguia perceber. Vamos fazer piquenique? Ele propôs, e com o doce som da sua voz, tudo parecia perfeito. Ele não deixava o celular longe de si. Olhar de canto e sorrisos de canto, como se quisesse me esconder algo. Lembro de uma conversa em particular, quando eu percebi que ele parecia distante. Vai sair de novo? Eu perguntei, com uma voz suave, quase temerosa. Ele apenas sorriu, mas não era um sorriso verdadeiro. Era um gesto mecânico, como se estivesse ensaiando uma peça. Havia um projeto importante no trabalho, justificou, enquanto desviava o olhar. A verdade é que me martelava a ideia de que eu deveria ser mais compreensiva, mais paciente. Todo mundo está lutando pela mesma coisa, eu dizia para mim mesma, tentando cortar as dúvidas antes que elas crescessem, como se pudesse enganar minha própria mente com palavras doces. Clara, inocente em sua própria sabedoria, não percebia as sombras que lançavam sobre nós. Mamãe, onde está o papai? Ela perguntava, e o peito se apertava. O que eu poderia responder? O que eu deveria dizer para um pequeno coração tão puro? Ele está ocupado, mas voltará. Assim menti, guardando essa dor para mim. Havia noites em que me deitava pensando que algo estava errado. Algo muito mais sombrio do que eu conseguia compreender. Às vezes, eu o pegava olhando para o celular, com uma expressão de culpa. Minhas mãos tremiam, pensando que poderia haver outra pessoa. Fui tomada por uma onda de insegurança, e as vozes em minha cabeça começaram a gritar. O que eu não percebi é que a falta de atenção causava um impacto maior, um eco profundo em meu coração. A insegurança me corroía lentamente, e naquele momento eu sabia que essa introspecção havia se tornado uma rotina. Uma luta silenciosa entre os meus medos e a necessidade de manter a família unida. Clara continuava a crescer, linda e cheia de luz, enquanto meu sorriso se tornava mais difícil de sustentar. Certa vez, enquanto discutíamos sobre as pontas que pareciam nunca ter fim, ele soltou um "não posso simplesmente ser feliz agora". As palavras saíram como B. Às vezes, conversas simples se transformavam em brigas, como aquela noite em que ele não chegou para o jantar. Eu havia preparado uma refeição especial, o prato favorito dele. Esperava por horas, e quando ele chegou, quase sem fôlego, eu sabia que algo não estava certo. Ele disse que o trânsito estava horrível, mas havia algo em seu olhar que não batia. Olhos que não se encontravam mais. Uma distância que eu não sabia como preencher. Comecei a sentir que a atmosfera estava mudando. O ambiente se tornava pesado. A comunicação se tornava escassa. Ele ainda me amava? Seria isso que me assombrava mais? As perguntas surgiam como ondas, e eu me via sugada, sem conseguir uma resposta. Com Clara tão pequena, eu lutava para encontrar um caminho.
mas as incertezas se tornavam cada vez mais altas, envolvia-nos com uma sombra cada vez mais densa. Foi em uma daquelas noites, sem descanso e sem respostas, que encontrei um batom esquecida em seu carro. Algo tão simples, mas que desinga. Em um momento, um dia como qualquer outro, isso se transformou em um peso que eu não conseguiria ignorar. O que estava acontecendo? Com ele? Com nós? Aquelas perguntas ecoavam em minha mente, mas não tinha coragem de fazer. Eu decidi que precisava saber. E assim, de uma maneira desesperada, comecei a prestar atenção. As pequenas coisas tornaram-se pistas, como o fechador do carro, que não estava como havia deixado, ou as mensagens que começavam a aparecer com mais frequência. Era uma sensação insuportável, como se eu estivesse à beira de um abismo. Retomei a ideia da verdade, mas ela poderia doer. Aquela noite na festa tinha despertado a necessidade de respostas. Eu não poderia viver em um mundo de incertezas. Era hora de descobrir. Mas como? Como posso enfrentar essa tempestade e ao mesmo tempo cuidar da minha filha, da vida construída com tanto esforço? O tempo passou, e o que era só um incômodo se tornou uma sombra mais presente. Como dizer a Clara que tudo não era como parecia? Como manter a fachada? E com tudo isso, o que eu realmente encontraria? Isso me deixava inquieta, e a noite ainda estava longe de acabar. Eu estava arrumando as coisas na cozinha quando vi a mensagem. Era um simples "Oi, tudo bem?" no celular de Miguel. Mas a forma como ele olhou para o dispositivo me fez sentir um aperto no estômago. Tentei ignorar a inquietação, mas a curiosidade tomou conta do meu ser. Ele estava na sala, indo com Clara, enquanto ela mostrava os desenhos que trouxe da escola. O sorriso dela aquecia meu coração. Mas a tensão no ar entre nós era impossível de ignorar. Nos últimos meses, Miguel tinha estado tão distante. As discussões se tornaram uma rotina. Pequenas coisas se tornavam grandes barreiras. Às vezes era apenas um olhar que não se cruzava, um comentário que não era feito. Outras vezes eram palavras que nunca consegui dizer. Eu me lembrava de como tudo costumava ser mais fácil. Certa vez mais. Agora, tudo era uma maré de indiferença. Ele entrava em casa e mal me cumprimentava. O que antes era um abraço caloroso, agora se tornava apenas um cumprimento protocolar. Miguel guardava seus segredos, suas mensagens, mas eu já não sabia se ainda existiam histórias a serem contadas entre nós. Como ele poderia estar tão alheio ao que estava acontecendo? Às vezes, eu me via perdendo a esperança, pensando que esse amor que construímos poderia estar desmoronando à minha frente. Naquela noite da festa, a humilhação que eu senti por Clara me fez perceber o quanto nossa família estava em jogo. Eu não queria mais que as sombras do passado se estendessem no presente. Aquela situação com Dona Elvira foi um tapa na cara, uma lembrança amarga de que eu precisava ser mais forte. Mas o cenário que era para ser de alegria, numa simples reunião, se transformou em um campo de batalha. Como eu poderia derrubar o castelo de cartas que se estabelecia sobre nós? Certa manhã, fui ao mercado com C. Seria possível que o meu casamento, a relação que construí passo a passo, pudesse estar nesse mesmo barco? Naquela tarde, enquanto preparava o jantar, repassei mentalmente as últimas semanas. O jeito que Miguel viu Clara dançando na festa, a falta de comentários sobre seu dia, tudo se juntou em um quebra-cabeça que eu já não sabia mais como montar. Ele parecia ter um universo próprio, e eu, uma espectadora. Era doloroso, mais do que eu imaginaria, perceber que as promessas de felicidade eram cada vez mais difíceis de encontrar no nosso cotidiano. Uma noite, enquanto assistia a um filme com Clara, ouvi Miguel no telefone. Ele estava na cozinha, mas falava baixo, quase sussurrando. Não conseguia ouvir claramente as palavras, mas a entonação da sua voz era inquietante. O calor do meu coração disparou novamente. Senti que deveria ter ido até ele, perguntar o que estava acontecendo. Mas em vez disso, fiquei ali, congelada.
com o estômago revogando as lembranças de tempos felizes. Os dias seguintes foram um misto de ansiedade e confusão. Miguel saiu para trabalhar mais cedo, voltou mais tarde. As mensagens começaram a aumentar. Às vezes eu o vi olhando para o celular com um olhar que nunca me deu. Naquele momento, cada notificação que soava parecia um golpe no meu coração, como se cada ping fosse um aviso da minha própria desilusão. Eu lembrava do nosso primeiro encontro, como nos divertimos conversando horas a fio. Lembro como os meus medos eram pequenos perto da sua presença. E agora eu o via tão diferente. Como ele conseguia viver outra história enquanto a nossa parecia estar desmoronando? Eu queria lutar, mas a dúvida me paralisava. E uma noite, quando ele chegou em casa e se jogou no sofá, eu não consegui mais ficar em silêncio. O peito ardendo, a vulnerabilidade latente. Miguel, podemos conversar? Ele olhou para mim, os olhos cansados. A expressão no seu rosto era de quem queria evitar a batalha. Sobre o quê? Perguntou, com um tom seco que fechou o buraco que existia entre nós. A dificuldade em abrir a boca parecia um peso. Eu queria saber sobre aquelas mensagens, sobre as horas cruzadas, sobre nós, sobre o que está acontecendo. Ele desviou os olhos, e aquele momento soou com uma batida de martelo no meu peito. Senti como se eu estivesse tentando escalar uma montanha, e ele estava se tornando uma rocha, rígido e impenetrável. Eu estou ocupado, disse, sem nenhuma emoção. O tom de sua voz era um mar de indiferença que me afundava. A raiva começou a crescer. Por que ele não poderia ser mais aberto, mais honesto? O desprezo por mim parecia um veneno lento. Eu sabia que precisava pelo menos ter a coragem de perguntar a verdade, mas meu medo era palpável. O que eu realmente queria ouvir? A confirmação do que já desconfiava? Ali mesmo, na sala de estar, o peso da dúvida pendia entre nós. E quando a noite finalmente foi se envolvendo, sentada na cama, com Clara dormindo ao meu, as lágrimas escorriam pelo meu rosto. Uma sensação de impotência atingiu meu ser. Eu não conseguia mais ignorar a situação. Mas também não sabia como agir. O que eu realmente precisava saber. Como poderia extrair a verdade de um homem que escondia segredos atrás de sorrisos? E foi quando meu celular apitou novamente. Olhei a tela. Era uma mensagem de Miguel. Desculpe, vou me atrasar de novo. Não vou conseguir ir para a reunião de pais amanhã. Uma resposta rápida, um gesto de indiferença que se tornou comum, mas que agora prendeu meu coração em um nó. Como ele se atrevia a me deixar nessa situação? Olhei para Clara, dormindo tranquilamente, sem ideia do mar de confusão que se arrastava sobre nós. Era hora de agir. Eu precisava de respostas. Eu não poderia mais viver nessa incerteza. Então, enquanto a noite se arrastava, tomei uma decisão. Larguei o celular e fiz algumas pesquisas. Horas mais tarde, uma outra mensagem surgiu. Desta vez, não era de Miguel, mas uma notificação de uma rede social. Uma foto, um sorriso e, na legenda, um nome desconhecido. O mundo desabou de novo. Estava diante de algo maior do que eu poderia imaginar. O que estava escondido que eu não sabia? A dúvida queimava, e eu sabia que não teria mais como ignorar. A verdade estava chamando, e era hora de abrir os olhos. Eu estava paralisada, os olhos fixos na tela do meu celular. A imagem que eu vi não deixava dúvidas. O sorriso dela era o arremate perfeito, enquanto Miguel estava ao seu lado. Um pingo de felicidade em um mundo que eu achava que era só nosso. O nome dela estava ali, em uma legenda suave. Meu coração afundou. Era como se o chão tivesse desaparecido. Me senti tentando respirar embaixo d'água. Segurei o celular com tanta força que meus dedos começaram a doer. Não pode ser verdade, murmurei para mim mesma. Tudo o que eu construí, todas as noites em claro, as promessas de um futuro juntos, tudo desmoronando em uma fração de segundo. Mas em vez de desabar em lágrimas, uma frieza começou a tomar conta de mim. Um foco repentino, como se um corte de luz me tivesse deixado mais alerta. Eu não vou deixá-lo ganhar, pensei, com uma determinação inesperada surgindo. Preciso ser estratégica. Não posso agir por impulso. Ao invés disso, respirei fundo e me concentrei em pensar. Com a boca seca,
Abri a mensagem e li novamente. O nome era estranho, mas o rosto dela era familiar. Lembrei de tê-la visto em eventos, talvez em festas que Miguel ia frequentemente. Como eu não percebi isso antes? Como fui tão cega? Peguei um copo d'água e tomei um gole tentando me acalmar. A mente estava a mil. Calma, calma, eu repetia. Clara estava dormindo no quarto ao lado, alheia a tudo. Era por ela que eu precisava agir com cautela, sem uma explosão emocional. Troquei de roupa, colocando uma calça confortável e uma blusa larga. E enquanto olhava meu reflexo no espelho, a determinação só crescia. Não poderia deixar que nenhuma fraqueza, nenhuma lágrima, estragasse o que estava prestes a fazer. Miguel estava tão perto, mas eu estava decidida a agir como se nada estivesse acontecendo. Desci as escadas, o som dos meus passos ecoando, e entrei na cozinha. Ele ainda estava lá, com o olhar do outro lado do celular. Dei uma rápida olhada para ele. O coração acelerou, mas o rosto mantive inexpressivo. Oi, amor, chegou tarde hoje. Eu disse com um tom neutro, encostada na bancada, tentando não causar desconfiança. O trabalho. Você sabe como é. Ele respondeu, sem sequer olhar para mim. O jeito dele era sempre tão casual, mas agora me parecia uma máscara, o falso estandarte. Claro. Eu respondi, mantendo o controle da voz. Escutei você no telefone mais cedo, conversando sobre negócios, certo? Senti o controle no meu corpo. Não era hora de expor fraquezas. Ele se virou, um pouco surpreso, mas em um segundo a expressão se fechou. Sim, nada demais, ele disse, acenando com a mão como se desaprovasse a minha curiosidade. Estava resolvendo um problema no trabalho, muito estresse. E eu ri, mas não era uma risada verdadeira. Bobagem, só precisa relaxar um pouco. Afinal, é só trabalho. Falei isso com um tom suave, enquanto na verdade minha mente trabalhava a mil. Eu precisaria de provas, de algo mais que apenas uma foto para confirmar o que minha intuição estava gritando. Não tive coragem de confrontá-lo agora. Ao invés disso, busquei informações. Os dias seguintes foram uma maratona de investigações silenciosas. Espiei o celular dele sempre que tive a chance. Mas ele era cuidadoso, parecia blindar suas conversas. Pesquisas é a palavra-chave. Eu precisava saber quem era aquela mulher e o que havia por trás da relação deles. Munida de uma força que nunca soube que tinha, acessei as redes sociais. Com um pouco de investigação, consegui descobrir mais sobre ela. Ela se chamava Laura e, de acordo com suas postagens, estava sempre em lugares onde Miguel costumava ir para trabalhar. Não eram apenas coincidências, eram momentos. E a maneira como ele olhava para mim e dizia que tudo estava bem se transformou em um jogo de aparências. Uma noite lá fui eu, entrando em contato com amigos em comum. Com minha voz disfarçada e uma aparente curiosidade inocente, comecei a perguntar sobre Laura. Descobri que ela trabalhava com ele e que, segundo rumores, a relação deles não era apenas profissional. O estômago embrulhava a cada não. Era como se eu estivesse montando um quebra-cabeça. Cada peça era um golpe, mas ao mesmo tempo era uma luz de esperança. No meio desse furor repentino, então lembrei das finanças. Como se a sua proximidade com Laura realmente importava para ele, teria outras provas. Comecei a olhar papéis. Como ele se atrevia a gastar em lugares que não me mencionava. Certa noite, enquanto procurava em uma velha caixa de documentos, encontrei recibos de um hotel, 2, 3, e, pela primeira vez, a raiva se converteu em algo mais forte. Eu não poderia deixar que ele e essa mulher se saíssem com a deles, mas eu não podia fazer nada imediatamente. Não sei como, mas a frieza que estava crescendo dentro de mim era um reflexo do que havia sido. E mesmo que as evidências se acumulassem, percebi que precisava de mais tempo antes de confrontá-lo. Precisava estar pronta. Então, em vez de agir, continuei levando a vida normalmente. Nos dias que segui em frente, sorri para Miguel como se nada estivesse. Eu iria virar o jogo. Finalmente, enquanto tudo estava se armando, numa manhã clara, tive um momento de clareza. Olhei pela janela e pensei em Clara. Ela era a razão de eu estar lutando. Eu não poderia permitir um ambiente de mentira a cercá-la. Eu precisava proteger minha filha e, ao mesmo tempo, ser forte. Minha vida tomaria um novo rumo.
E assim, a expectativa crescia. Meu desejo por ficar longe daquele mundo de dor transformava-se em determinação. Tudo o que eu passara, todas as lágrimas, os momentos de solidão, estavam moldando algo maior. Quando eu confrontasse Miguel, não seria uma mulher frágil, mas uma força a ser reconhecida. Afinal, ele não fazia ideia do que eu estava tramando. E quando o momento certo chegasse, ele veria. Enquanto o dia desabrochava e a luz do sol invadia a sala, eu sorri. Era a calma antes da tempestade. A dança estava apenas começando, e ele ainda não fazia ideia do turbilhão que estava prestes a desencadear. Eu estava pronta para descobrir. Naquela manhã, eu me olhei no espelho e senti um misto de determinação e medo. A imagem refletida me parecia estranha, como se eu estivesse olhando para uma versão de mim mesma que ainda não conhecia. Era uma mulher que estava prestes a enfrentar uma batalha que não escolhi, mas sabia que precisava lutar. Eu tinha que agir. A revelação sobre Miguel e Laura me deixou em choque, mas também acendeu uma chama dentro de mim. Era hora de colocar meu plano em prática. Enquanto Clara ainda dormia, eu já estava acordada, com 1000 pensamentos girando na cabeça. Acordei mais cedo do que o habitual, vestindo uma blusa confortável, mas precisa, porque cada movimento agora seria calculado. O café começava a grudar no fundo da panela enquanto eu o deixava ferver, o cheiro pairando no ar. Beijei Clara na testa, enquanto ela ainda estava mergulhada em seus sonhos. A inocência dela me cortava o coração, mas me lembrava que precisava ser forte. Nesse momento, tudo o que eu queria era felicidade. Esperei até que a casa estivesse em silêncio, fazendo uma rápida varredura no que eu poderia precisar. A primeira coisa foi o computador. Eu sabia que precisava de provas, e corri para meus e-mails, fazendo buscas e procurando documentos financeiros que pudesse juntar. Revirei tudo o que pude, recibos, contas, qualquer coisa que pudesse justificar a distância dele. Documentos que mostrassem as despesas que não faziam sentido. Enquanto eu navegava pela tela, a angústia batia forte. Meus dedos tremiam um pouco, mas eu sentia um foco crescente me envolvendo. Cada papel que organizava era uma arma na minha luta, uma maneira de me proteger. O próximo passo era procurar um advogado. Conheci uma amiga que tinha passado por algo semelhante e, mesmo que fosse um pedido delicado, eu precisava perguntar. Peguei meu celular, chequei se Miguel estava realmente fora do trabalho e fiz algumas chamadas discretas, respirando fundo antes de cada um. 1 hora depois, estava na casa da minha avó. Ela me passou o contato de um ótimo advogado que poderia me ajudar a entender as possibilidades. As palavras dela ressoavam na minha mente. Você precisa ter um plano, não é só emocional, é uma questão lógica. Ainda chorava um pouco por dentro, mas a intervenção me trouxe a força que eu precisava. Saí daquela casa com um novo propósito, o contato na mão e a cabeça cheia de pensamentos. Ao voltar para casa, parei na papelaria e comprei um caderno. Um lugar onde eu poderia anotar tudo. Esse caderno seria meu escudo, o lugar seguro para minhas estratégias e observações. Ao longo dos dias, tudo se transformou em uma rotina sutilmente distinta. O café da manhã era seguido de listas de compras, mas ao mesmo tempo eu registrava cada mensagem estranha que encontrava no celular de Miguel. Na hora do intervalo no trabalho, eu passava os olhos pelos e-mails enquanto tomava um gole de café. A mente corria, mas eu mantinha uma aparência de normalidade. Com Clara, tentava fazer tudo. Era um conflito entre a mãe amorosa e a mulher que estava se armando para um confronto. Apesar de sorrir, sentia o peso das decisões se acumulando. Cada sorriso de Clara me lembrava o que eu tinha em jogo. Os abraços que eu lhe dava eram mais do que carinho, eram promessas de que eu faria o que fosse preciso para protegê-la. Em casa, fechei-me em meu quarto para revisar cuidadosamente mensagens e prazos, começando a montar a linha do tempo da traição de Miguel. Eu precisava entender o padrão, o quando e o onde, como um investigador em um filme de mistério. A tensão começou a aumentar quando eu me lembrei daquelas fotos que eu vi. Queria saber se Miguel ainda estava em contato com Laura,
ou se era só uma fase passageira. Cada dia parecia ser uma luta silenciosa. Eu não poderia permitir que ele percebesse que algo estava errado. Ele já estava tão distante, mas eu percebia olhares furtivos, um desvio rápido de seus olhos quando algum assunto o deixava nervoso. Liguei para o advogado. O peso camarada das palavras fez com que meu estômago se contraísse. Ele não tinha ideia de como eu estava pronta para confrontá-lo. Fingi neutralidade, mas a minha mente corria com possibilidades. A reunião era uma nova chance. Durante a semana, continuei observando tudo ao redor, intensificando a vigilância sobre Miguel. Ele dormia com o celular ao lado e eu estava cada vez mais alerta, sem deixar transparecer que estava em estado de alerta. Uma noite, enquanto preparava o jantar, ele estava no sofá, rindo de algo no celular. O batimento do meu coração acelerou. O que poderia ser tão engraçado? E assim, o tempo passava, a tensão aumentava, e eu mantinha cada movimento sob controle. Cada olhada, cada risada entre nós disfarçava a tempestade que se acumulava. O caderno, que se tornava uma extensão do meu ser, preenchido de frases e informações. Recibos guardados em um lugar seguro. WhatsApp na ordem da primeira mensagem até as últimas, tudo catalogado. Mas numa noite, em uma forma de desconcentração, o ruído da televisão preenchia a sala, e eu, na labuta silenciosa, percebi que a situação estava escorregando para um lugar que eu não poderia prever. O cansaço começava a me atingir. A mente trabalhava em esquema como um robô. Mas havia um peso maior lá no fundo. E foi nesse instante que ouvi ele mencionar o nome de Laura em uma conversa ao telefone. Tudo parou, e a atenção se intensificou. O fio da espinha formou-se duro e frio. Meu coração disparou, mas eu não podia deixar transparecer nada. Devia fazer uma escolha. Deveria agir? Mas se eu fosse descoberta, poderia colocar tudo em risco. Enquanto ele falava, abri o caderno e escrevi: provas, escutar. A cada letra, a urgência crescia. E mesmo que o jogo se tornasse mais perigoso, eu não conseguia deixar que isso me abalasse. O foco tinha que prevalecer. Mas naquela mesma noite, quando cheguei na cama, um pensamento surgiu. E se, por acaso, Miguel estivesse me observando? E se ele notasse que eu não era mais a mesma? Meu peito apertou e naquele instante percebi que a linha entre ação e descoberta era tênue, quase invisível. O calor tomado pela corrida dos meus pensamentos era como uma tempestade prestes a explodir. Mas então, no meio daquelas reflexões, a porta do quarto se abriu. Miguel estava ali, com um olhar que eu não conseguia decifrar. Meu coração disparou. Ele poderia saber. O que eu faria agora? Eu estava prestes a descobrir a verdade sobre nós ou algo ainda mais profundo? Enquanto a noite se aproximava, a tensão dentro de mim crescia. Todos os planos que tinha sonhado, toda a preparação que fiz chegavam ao clímax. O jantar de família estava marcado. Meu coração disparava a cada pensamento sobre como revelaria a verdade sobre Miguel e Laura. Havia um poderoso senso de justiça que preenchia meu ser, mas também uma sombra de medo. Como seria a reação das pessoas? E se, ao expô-los, eu mesma tivesse que enfrentar olhares de reprovação como um julgamento coletivo? A casa estava cheia. Os pratos eram colocados na mesa, enquanto as risadas ecoavam. Miguel estava lá, descontraído, como se nada estivesse acontecendo. Como ele conseguia manter aquela aparência de normalidade? Meus amigos e familiares se reuniram à nossa volta, e eu via os olhares curiosos, as conversas animadas. Era um universo que conspirava contra mim, mas eu precisava aproveitar aquele ambiente. Em meio à movimentação, respirei fundo e me dirigi ao canto, com meu caderno em mãos. As anotações e documentos que havia coletado ao longo das semanas estavam cuidadosamente organizados. Cada prova, cada mensagem, cada recibo estavam prontos para serem revelados. A adrenalina pulsava em minhas veias e meu estômago se apertava, mas eu não poderia recuar agora. Quando a mesa foi finalmente arrumada e todos se sentaram,
O clima festivo se intensificou. O cheiro dos pratos era como se estivesse em uma bolha, alheia ao que acontecia ao meu redor. Miguel, entre conversas, olhou para mim. Seus olhos estavam desconfiados, como se pudesse sentir a ansiedade irradiando de mim. Com um sorriso forçado, ele disse: "Você tá estranha, amor. Tudo bem?" Como se suas palavras pudessem desviar a tempestade que estava prestes a se desdobrar. Mas eu apenas acenei, tentando manter a calma. Precisara esperar o momento certo. Dona Elvira, minha sogra, estava presente, e seus olhos estavam afiados, como garras. Ela se divertia com as conversas, os comentários sarcásticos surgindo naturalmente. Não demorou muito até que o assunto se voltasse para Clara, a inocente luz da minha vida, e eu sabia que este era o meu ponto de partida. A conversa começou a girar em torno dos planos para a escola, as atividades, e as risadas fluíram. Cada sorriso que se formava em seus rostos aumentava a pressão dentro de mim. Finalmente, no auge dessa descontração, eu soube que tinha. E eu tomei uma respiração profunda. Era hora. "Pessoal, eu gostaria de compartilhar algo importante." Comecei, a voz saindo mais firme do que esperava. Meu olhar percorreu a sala, esperando que a tensão se dissipasse. Mas ao contrário, o ambiente pareceu vibrar. Era um misto de sussurros e murmúrios, como se o ar estivesse esperando. Miguel imediatamente ficou em alerta. "O que foi?" ele perguntou, com uma rapidez que me fez perceber que a preocupação finalmente havia se instalado em seu olhar. Era hora de agir. Time to act. "Eu tenho algumas coisas a dizer sobre nós, sobre você, Miguel." Consegui puxar a atenção, mesmo com os olhares de perplexidade se espalhando. Eu não tenho mais como ignorar a verdade. O ar ficou denso, e eu capturei as reações. Algumas faces ficaram pálidas, outras comentaram entre si. A expectativa era palpável. Miguel tentou interromper: "O que você está fazendo?" Mas eu não deixei que suas palavras cortassem meu impulso. Eu segurei o caderno em uma mão e bati com ele sobre a mesa, um gesto decidido. "Eu sei sobre Laura." Houve um silêncio absoluto. O barulho de talheres parou e todos estavam paralisados. Dava para sentir a tensão como um fio prestes a quebrar. "Eu vi as fotos, Miguel. Você não pode mais me enganar." Os murmúrios aumentaram novamente, agora misturados com sussurros confusos, alguns amigos tentando entender o que eu dizia. Miguel estava em pé agora, sem saber como reagir. Sua expressão se contorcia entre confusão e raiva. "Isso não é verdade. Você tá louca." E enquanto ele falava, eu abri o caderno. "Deixa eu te mostrar", declarei, virando as páginas, segurando as provas que coletava há semanas. "Aqui estão os recibos do hotel, as trocas de mensagens. Eu vi tudo. Você estava lá e ainda me dizia que era trabalho?" Meu coração pulsava cada vez mais rápido, mas o controle emergia em cada gesto. A expressão de Miguel era um misto de desprezo e frustração. A sala estava em um frenesi. Olhares estavam trocados. Muitos não acreditavam no que ouviam, enquanto alguns, como Dona Elvira, pareciam surpresas demais para fazer qualquer comentário. O que acontecia era maior do que qualquer um poderia imaginar. "Você não pode me fazer isso aqui em público", Miguel gritou, mas eu continuei, ignorando. "Isso não é só sobre nós. Clara merece saber a verdade sobre quem é seu pai. Merece saber que o homem que a abraça pode não ser quem ela pensava." As palavras saíam como uma erupção de sentimentos, e eu vi as faces ao redor mudarem. Alguns amigos se inclinaram para a frente, a incrédula. "É verdade?" uma voz perguntou entre a multidão. Aquilo foi como um tapa. Gastando a força que me restava, continuei. "E eu tenho mais", declarei, pegando o celular com as mensagens e passando para Clara, que estava próxima. "Essas são as mensagens entre vocês dois. Laura sabe quem você é, e ela sabe que você é casado." Meu estômago se apertou, mas a sensação de liberá-los era mais poderosa do que qualquer dor que senti. Um sussurro começou a se espalhar pela sala. Miguel parecia desesperado. Eu vi sua transformação de raiva para desespero. "Isso não é o que parece. Eu posso explicar."
Ele implorou, o olhar em seus olhos implorava por algo que eu não estava disposta a dar. Você realmente acha que essas provas significam alguma coisa? Você está destruindo a família por causa de suposições, mas eu não estava mais ouvindo. O peso da tensão se tornou algo sólido. É você quem está fazendo isso, Miguel. Você transformou tudo em uma mentira e agora precisamos enfrentar a verdade. O tom em minha voz era um grito de liberdade. Eu não estaria mais na sombra. Um dos amigos, nervoso, pegou a mão de Miguel, tentando trazê-lo de volta à realidade. Miguel, você tem algo a dizer? As palavras foram como uma bomba, ecoando ao redor da mesa. E ali, naquele momento, no auge da revelação, algo se quebrou. Ele cruzou os braços, agora mais defensivo do que nunca. Isso não faz sentido. Você está desestruturando tudo. Por que não pode entender? A sala estava carregada. Podia sentir os olhares de choque, as conversas murmurantes, o alvoroço começando a tomar conta. Algumas pessoas me apoiavam, mas outras ainda estavam em choque, sem saber como reagir. O contrastava e exibia, por trás de olhares confusos, um brilho de apoio. Tirei um tempo para ver todos os rostos, captar cada olhar, mostrar que, apesar de tudo, não estava sozinha. Mesmo quando a insegurança se manifestava como um eco em meu coração, eu sabia que havia uma força ali. Cada um deles era uma peça do quebra-cabeça, parte do que eu precisava para seguir em frente. E assim, voltei-me para Miguel novamente. O que mais você esconde? Eu sabia que ainda havia algo mais. Uma tensão cortava o ar, e o sangue pulsava em minhas veias como um tambor. Miguel hesitou. Por um breve momento, seu olhar se desviou, e eu soube que havia mais. Havia segredos que ele ainda não tinha revelado. Isso não era apenas sobre Laura. Algo mais estava em jogo, algo que poderia arruinar tudo. E antes que eu pudesse processar a informação, Clara apareceu. Vinda do nada com seus olhinhos brilhantes, puxou minha camisa. Mamãe, por que você está gritando? Sua voz doce era uma flecha no meu coração. A inocência dela me fez um nó na garganta. O olhar de Miguel se iluminou momentaneamente, um ar de desespero tomando conta. Ele precisava dela, mas essa vez não seria dele. Porque estamos falando sobre verdades, meu amor. Verdades que todos precisam saber. As faces ao nosso redor começaram a se agitar. As expressões mudavam. Eu respirava fundo, sabendo que essa não era apenas uma briga. Era um divisor de águas. Não havia retorno. A verdade estava exposta. E a batalha estava apenas começando. Quando aquela revelação explodiu na festa, eu não sabia ao certo como tudo mudaria. A sala estava parada, mas a tempestade dentro de mim só aumentava. O que eu esperava era um desfecho, um momento de libertação. Mas tudo o que senti foi um mix de alívio e pânico. Miguel, ao meu lado, estava em choque. Mas o que eu não previa era a onda de reações que ia se formar ao nosso redor. Os rostos dos convidados se distorceram em uma mistura de descrença e curiosidade. Algumas pessoas, amigas de longa data, olhavam para mim com um olhar que exigia explicação. Outras, mais distantes, murmuravam, parecendo absorver o escândalo que acabara de se desdobrar bem diante dos olhos deles. Eu podia quase ouvir o sussurro por trás das palavras. Isso não deveria acontecer aqui. Mas eu não me importava. A adrenalina corria nas minhas veias, fazendo meu coração disparar. Como alguém poderia questionar o que eu acabara de expor? Miguel, meu marido, estava ali, e o que ele fez foi algo que ninguém estava preparado para ver. Ele, que sempre foi bom em esconder suas falhas, foi pego de surpresa, desarmado. Eu podia ver a raiva crescendo em seu olhar, o tipo de raiva que pode corroer, e ao mesmo tempo, a culpa que começava a se formar nas feições das pessoas que nos cercavam. Meus amigos começaram a se afastar, e isso também não era algo que eu conseguia prever. Não eram só. A indignação dela parecia crescer. O que era uma celebração agora se tornara uma exibição de escândalo. Inverteu-se rapidamente quando as máscaras começaram a cair. Eu sempre soube que você não era boa o suficiente. Ela disparou. Logo várias vozes começaram a ecoar. Algumas falas se voltaram a mim,
repletas de desdém, como se eu estivesse arruinando algo que já estava desmoronando. Dona de casa incompetente, num momento como este, sussurraram. Cada palavra ressoava como uma faca afiada, e a cada corte eu me sentia mais forte. O que quer que dissessem não me importava, mas o olhar de Clara, perdida no meio daquele caos, me explodia em dor. Mamãe, o que está acontecendo? A voz dela cortou através do barulho, como um grito silencioso. Aquela pergunta me atingiu no fundo, e meu coração se apertou. Eu não queria que ela visse o lado feio da vida, mas sabia que esse momento também era um marco. E eu precisava deixar claro a todos, não só para ela, mas para mim mesma, que a verdade deve prevalecer. Após um momento, ela se afastou, indo em direção a Miguel, esperando que esse fosse o caminho para a resolução. Os convidados começaram a se dispersem. Alguns apenas se viraram e foram embora, como se estivessem assistindo a um filme ruim. Outros, as amigas mais próximas, chegaram para me abraçar, suas vozes suaves me cercando. Mas Miguel estava cada vez mais no centro de um furacão. Ele tentava reunir forças, mas a cada segundo a pressão aumentava. Ele não sabia como lidar com uma verdade que vinha à tona. Você está fazendo isso tudo por nada, ele disse, tentando retomar o controle. Você só está envergonhando a Clara. E você, e a vergonha que traz para a família. Eu pressionei, sem me deixar abater. Ele era a raiz do que havia se tornado um pesadelo. A quantidade de energia negativa parecia quase palpável no ar. Murmúrios ainda percorriam a sala, enquanto alguns ex-amigos iniciavam conversas furtivas. Como ela vai lidar com isso? Ouvi uma delas perguntar. Palavras como traição, família desintegrada, egos feridos surgiam aos poucos. Era como se o ambiente se tornasse mais pesado e denso. E eu me perguntava se esse era realmente o preço da liberdade. E no meio disso, havia os que se afastaram, mas outros vieram em minha defesa. Você teve coragem, garota. Uma amiga de infância gritou, tentando romper o clima tenso. Seu apoio trouxe um raio de esperança. Isso me lembrou que não estava sozinha. Mesmo com todos os desafios que vinham pela frente. Eu estava começando a entender que a verdade, embora dolorosa, poderia ser transformadora. Com o passar do tempo, a festa se dissipou. Algumas pessoas ainda estavam em choque, sussurrando entre si, mas a maioria se despediu e foi embora. Miguel permaneceu, já cansado. A expressão em seu rosto era de derrota, e eu estava alheia ao que as outras pessoas pensavam. O que importava realmente era eu, Clara, e, acima de tudo, o futuro. Quando a noite se dissolveu Clara veio abraçar-me. Mamãe, você vai ficar bem? Ela estava tão preocupada, mas eu comportei e enxuguei as lágrimas. Ela precisava ver a força que eu estava começando a descobrir dentro de mim. Lutei contra o nó na garganta. Sim, meu amor, eu vou ficar bem, murmurei, enquanto o olhar dela me derretia por dentro. E eu me lembrei do que realmente importava. Não eram as opiniões alheias, ou a raiva de Miguel, mas o amor puro e incondicional daquela pequena que olhava para mim. Mas minha mente ainda estava a mil. O que eu ia fazer em seguida? Como seria o dia seguinte? As finanças, a situação com o trabalho, tudo parecia um grande caos. Mesmo assim, havia um fio de alívio que me dizia que eu estava dando o primeiro passo para a liberdade. Mas eu não estava completamente livre de culpa. O medo ainda era um incessante grito dentro de mim. E enquanto segurava Clara em meu colo, não conseguia escapar da dúvida. E se a verdade destruísse tudo? O que viria a seguir? Com isso em mente, a noite avançou e meu coração se encheu de expectativa. Eu sabia o que precisava fazer. E ao mesmo tempo, uma semente de medo se enraizava em meu peito. O futuro era incerto, e mesmo que eu estivesse pronta, eu iria precisar de apoio. No fundo, sussurros da intuição me diziam que as coisas iriam piorar antes de melhorar. Mas ainda assim, o pensamento de um novo começo se formava. Um novo desafio estava a caminho. E eu percebi que a verdadeira reconstrução da minha vida estava apenas começando. O amanhã poderia mudar tudo, e eu estava determinada a não deixar que o medo ditasse o que eu deveria fazer. E quando o sol raiou de novo, trazendo uma nova luz,
Eu me levantei. Era hora de enfrentar não só Miguel, mas também a sociedade, a família e todas as vozes que queriam me silenciar. E assim eu fui, decidida a deixar a verdade guiar meu caminho. Mas sem saber o que mais estava à espreita. O que mais eu descobrira nas sombras do nosso pé. A noite da revelação foi um caos, mas eu ainda estava fervendo por dentro. Com Clara dormindo ao meu lado, eu fiquei acordada, incapaz de ir para longe daquele mar de pensamentos. Meu coração estava em um turbilhão, mas um novo sentido de clareza começou a surgir. Decidi que era hora de reconstruir, de me reerguer. Quando o sol raiou, algo dentro de mim mudou. Eu não era mais a mulher que havia vivido na sombra, a mulher que aceitava mentiras. Ao olhar para Clara, notei que precisava fazer isso não só por mim, mas por ela, para que ela crescesse em um lar onde a verdade tivesse espaço para brilhar. Levantei cedo e, com um olhar determinado, comecei a planejar meu dia. Primeiro, eu precisava trabalhar em mim mesma. O novo dia clamava por mudanças. Um café forte na máquina e uma música alegre no fundo. Eu sempre amei música, então decidi que hoje seria o dia em que começaria a trazer de volta as pequenas coisas que me faziam feliz. Dancei pela cozinha enquanto preparava o cá. Minha mente estava fervilhando com ideias. Fazia muito tempo que eu não trabalhava. Durante anos, havia me dedicado a Clara e à casa. Mas agora eu queria mais. Queria mostrar para mim mesma que ainda era capaz. Visitei algumas pequenas empresas, entregando currículos. A primeira loja que entrei era uma boutique de roupas vintage. A proprietária, muito simpática, atendia seus clientes com um sorriso largo e uma xícara de chá na mão. Conversamos um pouco e percebi que automóveis e negócios eram temas que podiam alinhavar um caminho entre nós. Eu amava moda e sempre procurei no estilo uma forma de expressão. Quando me perguntaram se eu queria trabalhar lá, senti um frio na barriga e uma onda de esperança. Aceitei o desafio. O dia terminou com uma sensação de realização. Eu tinha um novo emprego. Era um pequeno passo, mas que significava muito. A boutique estava repleta de cores e histórias, e eu tinha a chance de ajudar a contar essas histórias. Quando cheguei em casa, fui. Ela estava tão feliz e orgulhosa de mim, mesmo sem entender completamente o que isso significava. Para ela, era apenas mais um dia divertido. Os dias seguintes foram um turbilhão. Trabalhar na boutique me fez reviver partes de mim que estavam adormecidas. Conheci mulheres incríveis, enfrentando suas próprias batalhas, e isso me inspirou ainda mais. O sentimento de pertencimento cresceu em mim. E eu percebi que não estava sozinha. Todas ali tinham passado por algo. Conversas nas pausas para o café se encheram de força e encorajamento. Nós nos apoiávamos. Conforme o tempo passava, o ambiente da loja tornou-se um santuário. Eu não apenas ajudava clientes a encontrar roupas, mas também ouvia suas histórias. Uma mulher entrou uma vez, com lágrimas nos olhos, e compartilhou que sua confiança tinha evaporado após um divórcio. Conversamos e lembrei de mim mesma. Eu ofereci a ela um vestido que achava que a deixaria linda. Quando ela vestiu, seu olhar se iluminou. Aquela mudança fez meus olhos brilharem. Percebi que podia inspirar outras mulheres, assim como aquelas que me cercavam. Com isso, a ideia surgiu. Por que não criar um pequeno grupo de apoio? Um lugar onde pudéssemos nos encontrar, conversar e compartilhar. Comecei a organizar encontros no meu apartamento, onde cada uma poderia trazer uma peça de moda, falar sobre sua história e se apoiar. O grupo se tornou um sucesso. Cada reunião era cheia de risadas, lágrimas e muitos abraços. Em um dos encontros, uma mulher disse: "Eu nunca pensei que poderia ser forte de novo, até você, com essa coragem." Fiquei emocionada. A sensação de que meu pequeno movimento estava ajudando outros era privativa, e isso me encorajou a ir ainda mais longe. Uma vez, enquanto preparávamos uma coleção de roupas para doação, outra amiga comentou sobre a ideia de juntos fazermos algo por um abrigo local. Dessa forma,
decidimos organizar uma pequena venda de roupas usadas, e todos os lucros iriam para o ar. Claro, com cada passo novo, as memórias de Miguel e Laura ainda estavam presentes. Os desafios do que havia passado não desapareciam, mas a dor se tornava uma parte menor da minha história. Em uma noite particularmente tranquila, enquanto Clara dormia, percebi que a cura era um processo contínuo. O que me movia para frente era a paixão de viver intensamente cada pequeno momento e a determinação de nunca mais ser dominada por mentiras. Entrei em contato com pessoas de antigas associações de escrita, algo que sempre sonhei em fazer mais uma vez. A ideia de retomá-las me encheu de expectativa. Comecei a frequentar workshops de escrita criativa e a ouvir novamente a chamada da literatura. Começando a escrever novamente, notei que isso tinha um efeito terapêutico sobre mim. Era como se cada palavra me libertasse um pouco mais. As reuniões do grupo e os cursos de escrita eram válvulas de escape. Eu sentia que estava criando um futuro incrível. Uma nova mulher estava surgindo. Heavy. Foi como se um sinal tivesse surgido. Eu queria compartilhar. Queria que outras mulheres que passaram por situações similares sentissem que também podiam se reerguer. A questão fazia meu coração acelerar. Eu queria usar cada experiência, cada pequena vitória como um degrau, não apenas para mim, mas para todas nós. Quando a mensagem chegou, algo dentro de mim gritou: sim, eu estou pronta. Mas eu também não podia escapar da inquietude. No fundo, havia ainda um último desafio que eu não havia enfrentado. O pensamento sobre Miguel e a sua aproximação pairava sobre mim. Fui abordada por pessoas perguntando sobre o futuro, e o que eu diria a Clara quando ela perguntasse sobre seu pai. A dor não estava completamente fora da equação. Uma parte de mim sabia que o futuro ainda tinha muitos desafios guardados. Como seria enfrentar Miguel novamente? Que novo papel ele teria após minha transformação? A esperança se misturava com o medo, e a pressão aumentava. Seria ele capaz de ser? Uma nova etapa estava prestes a começar, e o que eu sabia era que eu não voltaria a ser a mulher que era. Já havia dado passos longos e agora estava pronta para enfrentar o que estivesse por vir. E entre o entusiasmo e as expectativas, havia um chamado. Eu precisava estar preparada para a verdade, assim como toda mulher merecia estar pronta para o que a vida ainda reservava. E quando o dia chegar e for hora de encarar Miguel novamente, eu estaria não só lutando por mim, mas por todas as pessoas que truly acreditaram que a força reside dentro de cada uma de nós. O futuro era nebuloso, mas a minha história estava apenas começando a ser realinhada. E o que quer que acontecesse, eu estava pronta. Os meses se passaram desde aquela noite transformadora, e consigo a sensação de que eu finalmente tinha recuperado o controle da minha vida. A boutique onde trabalho se tornou mais que um emprego, tornou-se um refúgio. Vira e mexe, dou uma olhada pela janela enquanto organizo as roupas e elas me lembraram que todas nós enfrentamos batalhas e que compartilhar experiências é uma forma poderosa de cura. Em uma tarde ensolarada, enquanto tomava um café com uma das minhas colegas, discutindo sobre como montar uma coleção especial para o próximo evento da boutique, ela comentou: "Você deveria compartilhar sua história com mais pessoas. Você inspira." Não consegui ignorar. O que eu havia vivido, a superação, tudo poderia ajudar alguém. As palavras dela me penetraram de forma poderosa. Decidi que era hora de fazer algo a respeito. No mês seguinte, organizei uma pequena palestra em um centro comunitário. A ideia era compartilhar não apenas a minha história, mas também criar um espaço seguro para que outras mulheres pudessem se abrir. Me preparei com empenho. Quando cheguei lá, o coração pulsava em um ritmo acelerado. Cada passo em direção ao palco era como um eco de minha vulnerabilidade. Mas quando comecei a falar, as emoções jorraram. Lembrei dos momentos. Uma delas se aproximou e me disse: "Agora eu me sinto forte o suficiente para sair de um relacionamento que me faz mal." Aquelas palavras transformaram nossa conversa em algo mágico. Entendi que compartilhar a minha jornada trouxe luz a outras mulheres que também estavam enfrentando as trevas.
Era uma sensação indescritível, como se um ciclo de apoio estivesse se formando diante de mim. À medida que o tempo avançava, comecei a sentir as finanças se estabilizarem. Com o novo emprego na boutique e as palestras que estava realizando, as coisas estavam começando a se alinhar como eu sempre sonhei. Claro, havia desafios, e a questão do Miguel ainda pairava. Ele ainda tentava entrar em contato de quando em vez, mas a cada mensagem, uma decisão se reafirmava dentro de mim. Eu estava seguindo em frente. Não era mais a mulher que aceita mágoas e desrespeitos. Ele ainda não havia entendido que eu tinha encontrado a força lá no fundo. Clara começou a notar as pequenas mudanças também. Ela havia se tornado um reflexo da força que eu estava cultivando. Esse novo começo que eu tanto desejava estava acontecendo, e Clara estava crescendo rodeada de amor e alegria. No entanto, o que mais me surpreendeu foi a própria transformação. Comecei a achar que eu, por um aumento quase instantâneo, talvez tivesse superado não só os traumas, mas também descoberto meu valor intrínseco. Os dias estavam mais felizes. E eu me dedicava ainda mais às minhas lutas internas e conquistas. Certa vez, ao olhar no espelho, consegui enxergar uma mulher forte e confiante. A cada novo refletor de autoestima, a alegria se consolidava, e eu sabia que a vida estava me trazendo possibilidades que antes eram apenas um sonho distante. E enquanto isso, as novas amizades que fiz através do grupo de apoio se tornaram essenciais. Encontrei mulheres incríveis, cada uma com experiências únicas, mas todas conectadas por um fio invisível de empoderamento e superação. Em cada encontro do grupo, percebemos. Eu também havia encontrado minha voz e estava determinada a usá-la de maneira eficaz. A minha trajetória servia como um guia para muitas mulheres que estavam enfrentando o dilema de recomeçar após os 30 anos. Aprendi que novos começos podem surgir a qualquer momento e que a felicidade não tem idade. Por mais que a sociedade ache que certos caminhos são reservados apenas para os jovens, eu provei que cada dia me traz novas oportunidades e que as conquistas passam pela força da coragem e pela segurança em ser você mesma. E com isso, minha jornada não era apenas uma história de superação, mas um testemunho e um convite. Uma lição poderosa. Nunca subestime seu próprio valor. A verdadeira liberdade começa quando decidimos que temos o direito de ser felizes e que podemos fazer isso em qualquer fase da vida. São essas palavras que agora carrego comigo. A vida pode ser desafiadora, mas cada batalha se torna uma vitória quando decidimos acreditar em nossas forças. E aqui estou eu,